meditarmos na palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 13. Vamos ler aqui 3 versículos, 22, 23 e 24. E percorria as cidades e aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aleluias. Talvez essa pergunta que alguém fez para Jesus seja a pergunta de muitas pessoas, né? Talvez você fica perguntando: são poucos que se salvam? Quem mesmo vai se salvar? Às vezes você começa a olhar as ideias, a atitude, a forma das pessoas ser, e às vezes a gente tem essa pergunta, essa dúvida. Será que a igreja A que está certa? Será que a igreja B que está certa? Será que decisão, que caminho a seguir? Mas a pergunta que Jesus respondeu, ele não disse que seria poucos e nem que seria muitos. Ele disse: porfiai, entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muito procurarão entrar e não poderão. A pergunta de Jesus, ele disse que vai se salvar quem se esforçar a entrar pela porta estreita. A porta estreita é um caminho difícil de seguir. Talvez no caminho largo, eu lembro quando eu era criança, a gente chegava nas casas assim, sempre tinha um quadro na parede que tinha os dois caminhos. Hoje a gente quase não vê isso mais, né? Mas tinha aquela mesa que Jesus sentado com os discípulos, tinha aquela foto, e tinha essa foto dos dois caminhos. Eu chegava nas casas às vezes e ficava observando aqueles quadros que as pessoas colocavam. E o caminho largo, as pessoas iam do jeito que quisesse, né? Ia a cavalo, levando tanta coisa, né? E assim, todo mundo à vontade, farriando, bebendo. Mas o caminho estreito era aquele caminhozinho bem apertado e você via alguns caminhando. Talvez você está me ouvindo, você viu esse quadro, quem sabe você até tem ele em casa aí. E nós vemos que não é fácil entrar pelo caminho estreito, porque o caminho estreito requer renúncia, requer mudança de vida, requer uma nova atitude. Não é mais, a Bíblia fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais do seu jeito, mas é do jeito dele. É do jeito que Jesus requer de nós. Então, a palavra de Deus recomenda para nós nos esforçar. Porque para ir para o caminho largo, você vai à vontade. Você não requer esforço nenhum, você segue a sua vida do jeito que você quer. E tem muitas pessoas hoje que fazem do jeito dele, do jeito que ele quer. Não, eu sou desse jeito, comigo é assim, e eu faço é assim e pronto. Mas quando nós decidimos servir Jesus, nós temos que renunciar à nossa vontade todo dia. Por que não dizer toda hora? Tem momentos que você quer falar algo, mas você sabe, se você falar, você vai estar pecando. Deus vai entristecer. Você corrige a sua língua, né? Você segura. É uma renúncia diária. Muitas vezes você quer agir de outra forma, né? Talvez você quer praticar algo que desagrada a Deus e você se renuncia. Não, isso eu não posso fazer. Eu me controlo, eu me seguro, eu me domino. Porque se você não se dominar, você está no caminho largo. Você faz o que você bem quer, o que seu coração sente, que a sua carne cobiça e você vai do seu jeito. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje e estão no caminho largo. O que está no caminho largo? Eu vou para a igreja do meu jeito, o dia que der certo, a hora que eu quiser, o dia que dá certo eu vou, né? Pastor não manda em mim, eu faço do jeito que eu quero. Então você está no caminho largo. Que esforço, que renúncia que você está fazendo, né? Estou vendo hoje as pessoas perderam o temor, a sensibilidade de que Deus está vendo, que eu tenho que agradar a Deus, que eu tenho um compromisso com Deus. Eu estava conversando com um jovem ontem e ele me disse assim, eu já fui crente, né? Eu saí da igreja. Aí eu falei, o que aconteceu? Ah, muita coisa que aconteceu. Aí eu falei para ele assim, Jesus te decepcionou? Ele, não. Falei, então por que você deixou de ir para a igreja, deixou de congregar? Se Jesus não te decepciona, se você vai para a igreja para servir a ele, continua. E muitas pessoas hoje, né, começa a ir para a igreja, começa a estar lá na igreja e começa a pensar assim, não, eu vou é do meu jeito mesmo, né?
e vai do jeito como se estivesse indo para uma boate, para uma festa, de qualquer forma. Não tem temor de pensar assim, aqui é a casa de Deus, eu preciso me comportar, me reverenciar, porque eu estou aqui na presença de Deus. E você começa a deixar tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu sei que não é de um dia para o outro que nós vamos ser transformados, moldados, nós passamos por um processo. Mas esse processo precisa nos tornar pessoas melhores a cada dia. Tem pessoas que tá anos dentro da igreja, anos, e continua do mesmo jeito. A mesma pessoa, irada, né? Briga, xinga, fala mal, maltrata, né? O que está adiantando se você escolheu andar pelo caminho estreito, mas você continua levando tudo com você que desagrada a Deus? É um momento de nós nos refletirmos. Se você está porfiando, se você está se esforçando para estar no caminho estreito. Caminho estreito requer renúncia, requer obediência, requer temor. Muitas pessoas acham que ir para o céu vou de qualquer jeito. As pessoas levam a vida de qualquer jeito e falam, não, Deus vai me salvar. Não, Deus vai dar um jeitinho. Mas eu quero dizer, Jesus ensinou como nós devemos nos salvar. É nos esforçar, é nos renunciar, é procurarmos obedecer a palavra, termos renúncia diária na nossa vida. Tem muitas coisas que vêm, meus irmãos. Muitas coisas que vêm, muita tentação para nos tirar desse caminho. E muitas pessoas estão se deixando levar. O inimigo vem, ele prepara tanta cilada, tanta coisa, e as pessoas, o que acontece? Não vigia. Começa a dar brecha, começa a dar lugar, e às vezes aquilo que outrora para você era pecado, você tinha temor de fazer. Aí você não tem mais. Ah, não, isso não tem nada a ver. Outrora para você, nossa, não podia de forma alguma. Né? Você tinha temor, tinha reverência, tinha respeito. Eu fico sempre pensando, irmãos, né? Eu lembro assim, quando eu era jovem, eu fiquei afastada por um grande tempo da casa de Deus, e louvo a Deus por Deus ter me dado a oportunidade de retornar. Mas no tempo que eu estava afastada da igreja, de vez em quando eu via minha mãe, né, falar assim, tal dia vai vir um pregador, vai ser um culto assim. Aí ela falava, vai minha filha, vai lá na igreja, vai ser uma bênção. Aí eu pensava, tá, eu vou. Aí eu chamava minhas amigas, né, vamos lá na igreja, minha mãe disse que vai ter isso assim lá, vamos lá assistir o culto. Vamos aí. Aí o que eu fazia? Eu ia lá no guarda-roupa e procurava a roupa mais composta que eu tinha para mim ir para a igreja. Aleluias. Porque eu sabia que lá era a casa de Deus. Aleluias. Eu, por outros lados, eu ia com qualquer roupa. Mas para a igreja eu tinha temor. Eu sabia que lá eu não podia ir com tais roupas. Hoje, eu fico triste de ver as pessoas não ter mais reverência na casa de Deus. Fico triste de ver, às vezes, pessoas se passando como cristão, veste qualquer roupa, como se fosse para uma festa, para uma boate, e vai para dentro da casa de Deus. Isso é muito triste de nós se ver. Pessoas que sentam dentro da igreja com o namorado e fica como se estivesse numa praça namorando, conversando, né, fazendo carinho no outro. Isso é falta de respeito dentro da casa de Deus. E como você me diz que você está no caminho estreito, se você não tem compromisso em obedecer e reverenciar a presença de Deus? Nós precisamos, irmãos, voltar o nosso coração a gerarmos temor, compromisso com Deus. Muitas vezes eu aprendi, minha mãe me ensinou que sempre Deus está vendo. Deus está vendo, e eu passei isso sempre para os meus filhos. Não é você esconder dos pais, não é você esconder do pastor. Tem pessoa que fala assim, o pastor nunca vai saber disso. Se eu estiver longe dos olhos dos irmãos, do pastor, eu posso fazer. Tem pessoas que agem dessa forma, mas eu quero te dizer, irmão, Deus está vendo. Quando a sua esposa não está vendo, quando os seus pais não estão vendo, quando ninguém está vendo, Deus está vendo. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração, temor.
procurarmos nos esforçarmos e sermos fiéis. Quando Jesus disse porfiai, ele disse esforçai. Entra pela porta estreita, te renuncia, deixa sua vida de pecado, deixa as coisas que desagradam a Deus, para que você possa ser salvo. E eu fico triste, irmãos, quando eu vejo uma pessoa morrer nos seus delitos de pecado. A gente fica com aquela dúvida, será que deu tempo de se arrepender? Será que falou alguma coisa para Deus? Será que pediu perdão? Por quê? Porque não tem volta mais. Não tem volta mais. Irmãos, depois que nós fechamos os olhos, que acaba ali o fogo de vida, acabou. Ninguém voltou aqui para contar. Acabou. Aleluias. E aí, se você morreu com Cristo, é para sempre com Cristo. Mas se você morreu sem Jesus, irmão, acabou. Não tem mais chance. A oportunidade Deus está te dando hoje. Que essa preocupação seja minha e seja sua. Será que eu estou preparado? Será que eu vou ser salvo? Como será a minha eternidade? Eu fico pensando, a gente trabalha, a gente adquire, a gente compra, a gente vende. E como foi, nós vemos aqui quando a gente recebe um benefício, uma casa, um carro. Irmãos, nós ficamos tão alegres, tão entusiasmados, não é bom? Quando você passa no concurso, quando você consegue formar, realizar o sonho da faculdade, ser aprovado em tal curso. Ah, mas é alegria demais. Agora você imagina, irmão, aleluias, que isso tudo é passageiro. Isso aqui não vale nada na eternidade. Não vale nada. Vai lá no cemitério e vê se alguém levou o carro do ano, se alguém levou a casa, a mansão, se levou a sua fortuna, o seu dinheiro. Levou-se nada. Talvez aquilo que tinha tanto valor ficou aí para quem quis, né? Se fez bom gasto, ou se você quiser acabar com tudo que cabe, não tem valor. E às vezes nós preocupamos com tantas coisas dessa vida e não preocupamos com o mais importante. O que é o mais importante, Mangerilda? É a salvação da nossa alma. Esse é o bem mais importante. Eu temo, irmãos, por aquele momento que eu e você vai comparecer diante dele para receber a nossa última sentença. Para onde ele vai determinar que nós vamos. Esse momento vai chegar, aleluias. Talvez possa demorar, ou pode ser muito breve. É um momento que nós esperamos e não sabemos quando ele vai chegar. Mas a certeza é que ele vai chegar. Talvez você pense assim, eu sou muito jovem, ainda vou viver muitos anos. Eu também penso. Quem sabe Deus ainda pode me dar ainda muitos anos. Mas se ele não der, se estiver tão perto, eu até testifiquei de alguém que eu vi ali no hospital, conversei com aquele jovem tão bonito, tão formoso, conversei com ele, ele falou da doença, e eu disse, meu filho, se cuida, você é tão jovem, né? Fiz uma oração com ele, e fiquei tão esperançosa que aquele jovem ia ficar bem. Mas, para surpresa minha, quando eu cheguei lá, a notícia que aquele jovem tinha vindo a óbito, eu fiquei muito triste. Pensei, meu Deus, como assim? Eu nunca imaginava, né, que estava tão perto do fim. E é assim a nossa vida. Talvez você olhe para uma pessoa idosa e pensa assim, é esse aqui, coitado. Mas quantos novo vai aquele senhor idoso ainda fica? Porque a senha não está na nossa mão, está na mão de Deus. E a hora que ele chamar, nós só temos que ir para onde ele determinar. E a melhor escolha da sua vida hoje é se esforçar, meu irmão. É obedecer a palavra, é viver uma vida de renúncia, é se converter ao Senhor. Fica às vezes preocupado com as coisas dessa vida. Nós temos que preocupar, temos sim que trabalhar, temos que pagar as contas, temos que cuidar de tudo. Mas não esqueça do principal. Não esqueça do principal.
Deus manda eu te advertir nesse dia de hoje. Você às vezes tem preocupado com tantas coisas dessa vida, mas se Jesus te chamar hoje, se Ele te convidar hoje para uma eternidade, para onde irá a sua alma? Será que você tem se esforçado para se salvar? Fica para mim, para você essa pergunta. Qual renúncia, qual esforço que você está fazendo para ir morar no céu, para abandonar a vida de pecado? Todo dia tem um hino que diz assim: todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus. E é isso, irmão. Todo dia o pecado vem, não é só para você não, vem para nós todos. Mas nós escolhemos Deus. Eu quero o céu. O meu alvo é o céu. Tem pessoas que deixam de servir a Deus por causa de um alfabeto inteiro. Mas eu quero dizer, esse alfabeto inteiro é que você se lança no inferno. Mas Jesus quer te dar vida eterna. Escolhe Deus, sirva a Deus, deixa para trás tudo aquilo que te separa de Deus. Eu nunca esqueci do ensino de um pastor que disse assim, que ir para o céu é você entrar numa canoa e remar contra as ondas. Ele falou, a água vem, você rema, irmão, você rema, não deixa ela te levar, não. Mas se você não quer ir para o céu, você entra para a canoa e cruza os braços. E você vai cair no espinhadeiro. Tem muita gente de braço cruzado, em termos da salvação, não faz nada para ser salvo. Está tranquilo, acomodado. Tem o meu salário, tem minha casa, tem meu carro, minha família está bem. Estou tranquilo, Magenilda. Mas se Jesus te chamar hoje, a pergunta para você é essa: o que você fez, para quem será? Como será a sua eternidade com Deus? Convido você para nós estarmos orando. Senhor Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar na vida daqueles que dormem, daqueles que estão acomodados, estão dispersos. Jesus, é tempo de nós nos esforçar e entrar pela porta estreita, porque o Senhor está vindo aí, e nós não podemos perder o nosso alvo, que é o céu. Jesus, todos os ouvintes que estão ouvindo esse programa, eu te peço, Pai, vai de encontro com eles agora. Quebra toda a cadeia do inferno, tudo que embaraça, tudo que tira o alvo. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta os caídos, fortaleça os fracos, coloca de pé, Pai, aqueles que estão prostrados. Em nome de Jesus, renova a aliança, que vida se rende aos seus pés, se compromete, Senhor, a te servir e viver uma nova história. Deus, eu te peço em nome de Jesus, e eu declaro, visita cada ouvinte que está enfermo, que está angustiado, que está passando por dificuldade. Receba a bênção de Deus na sua vida, da sua casa e da sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus.